Seja bem-vindo a mais uma aula do projeto Cursinho para Todos. Essa aula é uma oficina de pontuação realizada pelo professor Rafael, aluno de Letras da USP. Importância da pontuação. Garantia de um texto coeso e claro, que evite ambiguidades e outros equívocos que possam prejudicar a nota da redação. Sintetizar ideias e argumentos de maneira precisa, evitando dificuldade de interpretação por parte dos corretores. Terceiro aspecto, um texto bem pontuado demonstra domínio da gramática padrão da língua portuguesa, aspecto significativo para a composição da nota final. Eu me baseei muito no material que um colega da nossa faculdade fez, totalmente voltado à vírgula, porque vírgula geralmente é uma das pontuações que tem mais especificidades, então vocês vão notar que vai ter bastante slide voltado para isso. Eu adaptei o estudo que ele fez colocando fragmentos de redação para vocês se habituarem. Então vamos lá, equívocos de pontuação. Nunca se utiliza vírgula entre sujeito e verbo. Vamos delimitar o que é sujeito e verbo. Sujeito é o elemento sobre o qual uma declaração fala a respeito. E o verbo, ele é aquele elemento que vai indicar uma ação ou um fenômeno da natureza. Por exemplo, o menino correu, sujeito, o menino, verbo, correu. Nesse caso, jamais, sob circunstância alguma, separem com uma vírgula. E eu vou dar um exemplo de redação aqui. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas. Então, o sujeito é a violência contra a mulher no Brasil. Porque a declaração que a frase, que essa sentença vai fazer, está totalmente voltada a esse elemento. Uma dica é transformar a frase numa pergunta. Quem tem apresentado aumento significativo nas últimas décadas? Resposta: a violência contra a mulher no Brasil. Então, esses são os elementos que fazem parte meio que de um bloco só, então não há necessidade de serem separados com vírgula. Outro exemplo. Vou aqui. O Brasil ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Mais uma vez. O sujeito, o Brasil, conseguiu se desprender, verbo, é uma locução verbal. Uma locução verbal é quando uma oração ela apresenta mais de dois verbos juntos. Mais de dois verbos juntos, isso. E aqui eu tenho uma breve definição do que é sujeito, que é predicado. Sujeito é o ser o elemento sobre o qual se fala a declaração e o predicado é o que se declara sobre o sujeito. Então, novamente, as perguntas, né? Quem não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal? Brasil. Sendo assim, o Brasil é o sujeito. E o Brasil, para descobrir o predicado, o Brasil. O que tem o Brasil? Ainda não conseguiu se desprender das amarras da sociedade patriarcal. Tudo isso que está em azul, branco e azul, novamente, faz parte do predicado. Há alguma dúvida? Tempo. Não? Deduzo que eu posso prosseguir, então. Aqui. Também não se deve utilizar vírgula entre os verbos e os seus complementos. E daí a gente vai debater um pouco sobre quais são os tipos de complemento. Aqui a gente tem uma frase com uma estrutura simples. O filósofo Zygmunt Bauman morreu. Então, a gente tem uma frase com uma composição pouco complexa. Sujeito, filósofo Zygmunt Bauman. O que tem ele? Ele morreu. Então, isso daí é um verbo que a gente chama de verbo intransitivo, porque ele não exige complemento. Ou seja, ele sozinho, ele já abarca todo o significado da frase. Filósofo Zygmunt Bauman morreu. Outros exemplos de verbos intransitivos dormiu. Fulano dormiu. A gente não precisa dizer nada além de que ele dormiu. Esse verbo já expressa o sentido total da frase.
Aqui a gente já tem uma frase com um verbo transitivo, ou seja, ele exige complemento. Então, novamente, é uma frase com aquela estrutura: sujeito e predicado, e, obviamente, o verbo, nesse caso, um verbo transitivo. Essa situação dificulta. Dificulta o quê? Precisa de complemento. Então, dificulta as denúncias contra os agressores. Então, novamente, quando vocês se deparam com frases com esse tipo de estrutura, não tem necessidade de pontuar. Mesmo quando o sujeito é grande, às vezes acontece do sujeito ser muito grande e a gente fica tentado a separar com vírgula. Isso vem muito daquele discurso que a gente ouve quando alguém está com muita pressa de explicar o conceito de vírgula para a gente, que é, lê o texto em voz alta e aí vê quando tem uma pausa, aí onde tem essa pausa você coloca a vírgula. Nem sempre isso é verdade, porque a linguagem falada e a linguagem escrita, elas se manifestam de maneiras diferentes. Então, uma pausa num discurso, num enunciado falado, não necessariamente resulta numa pontuação no enunciado escrito. Então, é por isso que é bom vocês sempre estarem lendo as redações nota 1000 e verem exemplos de redações, para vocês irem decorando, para vocês irem absorvendo os casos em que se utiliza a vírgula de fato, e não utilizar dessa maneira intuitiva, que às vezes pode prejudicar vocês. Aqui a gente tem outra frase, novamente com uma estrutura simples, mas aqui a gente vai falar do verbo transitivo direto e indireto. Gente, eu vou recapitular, porque agora eu percebi que eu cometi um pequeno equívoco na minha explicação. Tá? Para não dar um nó na cabeça de vocês, eu vou recapitular. Vamos lá. O filósofo Zygmunt Bauman morreu. Isso é um verbo intransitivo, ou seja, ele não exige complemento. Ele já abarca o sentido todo da frase. Esse daqui é um verbo transitivo, ou seja, ele exige complemento. Se eu encerro a frase no verbo dificulta, a frase ela perde o significado e fica em aberto. A partir do momento que eu coloco um complemento, a frase ela ganha um sentido mais concreto. Então, a gente diz que esse dificulta é um verbo transitivo. O verbo transitivo ele tem uma subdivisão, que é o transitivo direto e o transitivo indireto. Vamos observar a terceira frase. Clarice Lispector mudou-se para a cidade do Recife. O verbo transitivo direto, como exemplo acima de essa situação dificulta as denúncias contra os agressores, ele é um verbo transitivo direto porque ele não exige preposição. Por isso o nome direto, ele não é separado por uma preposição, entendeu? O objeto direto, que é o nome que a gente dá a essa parte que está, no caso, em azul, ele não é separado por uma preposição. O tipo de preposição é de, para, com, em, existem inúmeras. Mas a segunda frase, o verbo mudou-se, ele já exige preposição. Porque se você se muda para algum lugar, você não muda a algum lugar. Então, vai exigir a preposição. Clarice Lispector mudou-se para a cidade do Recife. Mais uma vez, são complementos verbais. Sendo assim, a gente não separa com vírgula. E agora Gente, só uma coisa, gente, se vocês forem tendo dúvidas e ficarem com vergonha de se manifestar, pode me mandar no WhatsApp que eu mando a pergunta aqui, tá bom? Isso mesmo. Ou pode escrever aqui também. Mas manda para lá, é uma boa. E agora a gente vai falar um pouco sobre o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele pode ser separado por vírgula, como também pode não ser separado por vírgula. Isso depende muito da estrutura da frase. Aqui a gente tem um exemplo de frase que tem uma estrutura padrão. Geralmente, quando a gente vai quando a gente vai simplificar a linguagem, ou para falar com algum estrangeiro, ou com alguma criança, ou com alguém um pouco menos instruído, a gente utiliza frases com
com esse tipo de estrutura, nessa ordem: sujeito, verbo e adjunto adverbial. O adjunto adverbial, ele expressa circunstância. Existem inúmeros adjuntos adverbiais. No caso desse primeiro exemplo, a participação feminina ganhou destaque ao longo das últimas décadas, é um adjunto adverbial de tempo, porque, obviamente, ele presume tempo. Peraí, que tem chat aqui. Oi, sou eu, Rafa, só estou avisando aí. A partir do momento em que a gente desloca o adjunto adverbial, seja onde for, a gente precisa utilizar a vírgula. O adjunto adverbial, nas redações bem feitas, geralmente eles vêm deslocados, porque isso dá um efeito de maior formalidade para o texto e demonstra mais domínio da língua. Então, essa frase, se a gente deslocasse o adjunto adverbial para o começo da frase, ela ficaria desse jeito. Ao longo das últimas décadas, a participação feminina ganhou destaque. Entendeu? O adjunto adverbial, na estrutura padrão, que é a de cima, ele aparece ao fim da frase. Essa é uma regra do português. Mas a nossa língua ela é mais flexível, então ela permite que a gente desloque o adjunto adverbial, e toda vez que a gente faz isso, a gente adiciona uma vírgula. Se a gente for adicionar o adjunto adverbial no meio da frase, a gente coloca entre duas vírgulas. Eu acho que eu tenho um exemplo no próximo slide. Adjunto adverbial de tempo. Vamos lá, a gente tem uma frase aqui naquela estrutura padrão que eu falei para vocês. Sujeito, verbo e adjunto adverbial. Black Mirror é uma série americana que retrata a influência da tecnologia no cotidiano de uma sociedade futura. Quando a gente vai deslocar esse adjunto adverbial de tempo, e quer deslocar para o meio da frase, a gente coloca entre vírgulas, como nesse caso. Porque a gente desloca o adjunto adverbial, mas a pontuação, ela mantém o sentido da frase. Então, as frases significam exatamente a mesma coisa, porém numa ordem diferente. Às vezes a gente faz isso para a frase ficar mais sonora, para o texto ficar mais fluido. Nesse caso aqui, eu dei uma forçada de barra só para vocês, porque, obviamente, a primeira sentença ela fica um pouco mais sonora, fica menos cacofônica, mas é só para mostrar para vocês como deslocar esse adjunto adverbial. Então, Black Mirror é uma série americana que retrata, entre vírgulas, no cotidiano de uma sociedade futura, a influência da tecnologia. Então, o sujeito continua sendo o mesmo, que é Black Mirror. O predicado continua sendo o mesmo. A gente continua falando de um mesmo elemento e a gente continua fazendo a mesma declaração sobre esse elemento. E aqui é outro caso. A participação feminina ganhou destaque ao longo das últimas décadas. Mais uma vez, adjunto adverbial de tempo. Então, ao longo das últimas décadas, vírgula, a participação feminina ganhou destaque. Há algumas exceções em que não se usa vírgula. É no caso da frase ser muito curta. Aí não precisa, o uso da vírgula ele é facultativo. Por exemplo, ontem eu estive em casa. Se vocês quiserem pontuar, vocês podem. Se não quiserem pontuar, também não precisa. É uma coisa facultativa e estilística. É mais uma questão de estilo para criar algum efeito. E aqui, adjunto adverbial de meio. Mais uma vez, eu vou continuar seguindo esse padrão da estrutura padrão para depois deslocar o adjunto adverbial, para vocês fixarem. Eu sei que pode parecer repetitivo, mas eu acho que, pelo menos eu acho que é uma forma de vocês absorverem e não esquecerem assim tão fácil. A rede permitiu oferecer produtos de acordo com o interesse dos usuários por meio da construção de um banco de dados. Então, isso é um adjunto adverbial de meio. Então, ele está indicando
como que determinada ação alcançou determinado resultado. Não sei se eu fui claro, mas enfim, se tiverem dúvidas, podem mandar o WhatsApp para a Lari, ela me interrompe aqui e eu esclareço. Mais uma vez, o adjunto é deslocado. Por meio da construção de um banco de dados, a rede permitiu oferecer produtos de acordo com o interesse dos usuários. Essa segunda construção, ela ficaria bem mais fluida, bem mais sonora e bem mais formal, uma redação que exige um bom domínio da gramática normativa. Mais um exemplo. Podemos nos articular politicamente através das redes sociais. A frase invertida com um adjunto adverbial trocado ficaria através das redes sociais, vírgula, podemos nos articular politicamente. Notem que o sentido é o mesmo, porém o adjunto está trocado. Isso também evita certas repetições de ritmo, né? Às vezes, se o texto está muito repetitivo, se vocês estão utilizando aquela construção muito simples, aí vocês podem apelar para inverter ou deslocar o adjunto para que ele não fique tão repetitivo. E o adjunto adverbial de lugar, que aparece muito em redação, principalmente no Enem, que geralmente ele pede algum tema, no Brasil. A persistência da violência contra a mulher no Brasil. Então, é interessante vocês saberem disso. E aqui é um exemplo, mais uma vez, seguindo aquele mesmo padrão enfim, que eu já falei. Existem algumas iniciativas em relação à criação de delegacias de polícia especializadas no combate aos chamados crimes de ódio no Brasil. Tá. Essa frase, ela fica um pouco longa e dá um efeito um pouco exaustivo se não tiver uma pontuação muito demarcada. Então, seria interessante ela ser construída desse jeito. No Brasil, existem algumas iniciativas em relação à criação de delegacias de polícia especializada no combate aos chamados crimes de ódio. E o sentido dessa frase, o significado dessa frase, ele é captado mais rápido até quando a gente utiliza a segunda opção. Outro exemplo, os crimes de ódio estão tipificados no artigo 240 em Portugal. Novamente, em Portugal, os crimes de ódio estão tipificados no artigo 240. Esqueci de colocar artigo ali, mas disfarça. Local e data. Eu não sei como anda a redação da Unicamp, mas, se eu não me engano, na segunda fase pode vir outros gêneros além do dissertativo e argumentativo. Então, local e data é importante vocês saberem para caso vocês façam essa prova. Então, é pontuado desse jeito. Lugar e data. Jundiaí, 16 de maio de 2020. E, mais uma vez, em 1929, a lei seca foi implementada nos Estados Unidos. Isso é um adjunto adverbial de tempo, aliás. A gente poderia escrever essa mesma frase sem vírgula, redigindo da seguinte forma: a lei seca foi implementada nos Estados Unidos em 1929. Mas, no caso do exemplo, como eu quero mostrar como pontuar uma sentença, a frase está dessa forma. E listagem. Né? Esse é o conceito mais básico de vírgula, né? É um dos primeiros que a gente aprende. Então, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai são países que pertencem ao mesmo continente. Notem que os substantivos Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, eles, quando essa listagem é finalizada, ela é precedida por um E antes da última palavra. Às vezes isso não acontece, mas isso indica que nem todos os elementos estão na frase. Por exemplo, eu vou limpar a minha casa. Vou varrer, passar, lavar, cozinhar. Ponto. Isso indica que eu não disse todas as tarefas que eu vou fazer. Eu dei uma ideia do que vai ser feito, mas eu não disse exatamente tudo.
Nesse caso, dessa frase que está no slide, eu estou sendo mais preciso. Então, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, nenhum outro país. Não quero falar sobre nenhum outro país. É claro que mais países fazem parte desse mesmo continente, mas eu quero falar especificamente desses. Então, eu construo dessa forma. O porquê explicativo, o porquê causal, ele é um problema. Ele é aquele momento de gramática normativa, por que me matastes? Porque é muito ambíguo, assim. A gramática normativa, se vocês fizerem esse curso de letras lindo, vocês vão perceber que ela tem muitos furos, e a maioria dos professores de ensino médio e fundamental torce para que os alunos não percebam, porque é uma coisa que não tem muito como dar uma dica ali muito certeira para explicar. É mais treino e leitura mesmo. Mas eu vou tentar explicar aqui para vocês. O porquê causal, como o nome já diz, ele vai justificar, ele vai dar a causa do elemento anterior. Então, aqui nesse exemplo, as demais crenças, sobretudo africanas, se mantiveram vivas porque os negros lhe deram aparência cristã. Então, é uma reação de causa, né? Então, por que as demais crenças, sobretudo as africanas, se mantiveram vivas? Porque os negros deram aparência cristã. Então, esse é o porquê causal. Eu já vou dar uma dica para vocês conseguirem identificar melhor. E aqui, esse é o porquê explicativo. É preciso ficar em casa porque os casos de Covid-19 estão aumentando. Então, esse porquê, ele vai explicar o elemento anterior, a oração anterior. Então, por que é preciso ficar em casa? Porque os casos de Covid-19 estão aumentando. Agora eu vou dar uma dica para vocês saberem quando diferenciar. Essa dica nem sempre é precisa, mas lendo as redações para preparar essa aula, eu percebi que na maior parte dos textos que eu li, raramente se usam porque, raramente não vou ser tão extremo, mas dificilmente eu encontrei o porquê explicativo. Geralmente, porque é uma redação dissertativa argumentativa, ela não exige muito o uso desse porquê explicativo. O porquê explicativo, ele está mais atrelado a um verbo imperativo. Os verbos imperativos são aqueles verbos que indicam ordem, conselho ou pedido. Por exemplo, pegue a blusa porque estou com frio. Então, geralmente, se o verbo está no imperativo, é muito provável que esse porquê ele vai ser separado, ele vai ser antecedido por uma vírgula. Uma dica que eu dou é substituir esse porquê por quê e ver se a frase continua fazendo sentido. Vamos pegar a nossa primeira frase. As demais crenças, sobretudo as africanas, se mantiveram vivas porque os negros lhe deram aparência cristã. Se a gente substituir por um quê, aqui tá dando que minha conexão tá instável, tá? Ainda tá dando para me ouvir, Lari? Oi, eu tô ouvindo. Tá. Eu tô ouvindo. Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo, Matheus, alunos? Rafa, eu tô ouvindo sim. Deu só uma travadinha na hora que você foi passar o exemplo, mas eu consegui ouvir claramente. Eu também. Perfeito. Então tá. As demais crenças, sobretudo as africanas, se mantiveram vivas, que os negros lhe deram aparência cristã. Coloquei esse ponto de interrogação porque o sentido da frase, a partir do momento que a gente coloca um quê, ele se perde. Então, esse porquê torna-se automaticamente causal. É uma forma de vocês se identificarem. Agora, com a segunda frase. É preciso ficar em casa, porque os casos de Covid-19 estão aumentando. Se a gente colocar um quê, o sentido se mantém. É preciso ficar em casa, que os casos de Covid-19 estão aumentando. Sendo assim, esse é um porquê explicativo. Nem sempre isso vai colar, porque eu já testei em mais de algumas frases,
mas tenta apelar para aquela regra do imperativo. Por exemplo, é preciso ficar em casa. Esse verbo ele não está necessariamente no imperativo, mas ele está indicando uma recomendação. Então, é geralmente nesse caso que o porquê ele vai ser explicativo. Então, tenta se atentar a isso também. Rafa, eu recebi uma pergunta aqui no meu WhatsApp, falando sobre o porquê de um aluno. Ele perguntou se a gente pode usar o porquê, substituir quando a gente não sabe pelo pois, e tá tudo certo ou não. Tá tudo certo. Tá tudo certo. No caso, seria o pois, ele também pode entrar nesse jogo para substituir, para ver se continua dando sentido. É preciso ficar em casa, pois os casos de Covid-19 estão aumentando. Não se aplicaria tão bem quanto o que, para a gente identificar o tipo de porquê, mas seria um ótimo subterfúgio, né? Para a gente se livrar desse tipo de problema. Agora, isolamento de expressões explicativas. As expressões explicativas, eu estou tentando falar sem soar muito óbvio, mas é o que está aí. Professor, desculpe interromper a Camille. Ah, sim, pode falar. Pois, no exemplo passado, continua a vírgula antes? Aqui, é preciso ficar em casa, pois... Sim. É. Porque ele está numa noção de explicação. Certo? Vamos lá. Tá, obrigada. Imagina. Isolamento de expressões explicativas. Expressões explicativas são aquelas que buscam exemplificar algo, basicamente, ou utilizar algum sinônimo para reiterar ou para afirmar com mais força a sentença. Então, o problema é que cabe aos pais escolher qual brinquedo o filho deve ter, por exemplo, e não ao grande empresário. É um exemplo, ele sempre deve vir entre vírgulas. Se estiver no começo da frase, obviamente, né, não precisa vir entre vírgulas. E aqui, outro caso. A criança necessita de um espaço que a permita crescer de modo saudável, ou seja, com qualidade de vida. Oi, Rafa. Oi. Desculpa interromper de novo, porque eu recebi outra mensagem no meu WhatsApp. Um aluno pediu se você, no finalzinho, puder dar uma retomada no quesito de vírgula, pelo menos no contexto geral, porque ele perdeu o começo da aula. Ah, sim, claro. Tá bom. A criança necessita de um espaço que a permita crescer de modo saudável, ou seja, com qualidade de vida. Então, são orações que elas se relacionam e elas estão meio que dizendo a mesma coisa. Então, você vai utilizar uma expressão explicativa para detalhar ainda mais o que você está querendo dizer. E essas expressões explicativas, elas sempre vêm entre vírgulas ou seguidas de vírgula. Aí aqui o isolamento dos advérbios sim e não. Isso daqui é rápido. Basicamente, alguém te faz uma pergunta no sentido: é preciso ficar em casa? Sim, vírgula. É necessário ficar em casa. Então você sempre isola esse sim inicial ou final também. No caso, se tivesse escrito é necessário ficar em casa, sim, ele estaria separado por uma vírgula. A mesma coisa com o não. Não, grandes aglomerações estão proibidas. E ele também pode vir no meio da frase. Ou seja, o presidente deve sim tomar medidas mais cautelosas durante a pandemia. Então, esse sim, ele vem isolado de vírgula. Lara, eu gostei do modo militante em que ele dá aula, viu? Doutrinador. Doutrinador. Doutrinadora. Aqui tá, vamos falar sobre o isolamento do aposto. O aposto é um elemento posterior que explica um elemento anterior. Para a explicação ficar um pouco mais evidente, vamos partir para o exemplo. Em Esparta, importante polis grega, os meninos eram exaustivamente treinados para serem guerreiros que defenderiam sua cidade. Ou seja, o sujeito em Esparta, ele é acrescido de uma informação, né?
que a gente chama de aposto. Que geralmente é uma informação que procura localizar o leitor. Então, no caso dessa redação, talvez o redator ele tenha presumido que talvez os leitores não soubessem o que é Esparta. Então, ele colocou importantes polis grega. E esse é o aposto. Então, o aposto... Opa, para mim deu uma travadinha, gente. Para vocês deram também? Espera aí. Tá Voltou. Voltou? Tá, então vou explicar de novo. Agora eu tô. Rapidinho. Gente, prestem atenção nessa parte, porque praticamente a maioria, assim, da galera tá errando isso em redação. Muito bem. Então, em Esparta, importantes polis grega. Então, esse elemento está totalmente ligado ao sujeito em Esparta. Então, o aposto sempre... O que é o aposto? Ele vai adicionar uma informação a um elemento anterior. O aposto, ele sempre vem entre vírgulas. Ou ele vem seguido de vírgula. No caso, se o aposto pode estar no final da frase. Então, ele pode vir vírgula, por exemplo. Vamos lá. Deixa eu ver como eu posso reconstruir essa frase aqui para dar esse exemplo para vocês. Os meninos eram exaustivamente treinados para serem guerreiros que defenderiam sua cidade em Esparta, vírgula, importantes polis grega. Outro caso aqui de um fragmento de redação que soube utilizar muito bem a pontuação para destacar o aposto. O encontro cultural entre portugueses, os quais manifestavam catolicismo, e povos politeístas foi devastador. Então, vocês podem observar que o trecho destacado ele está totalmente ligado com o elemento anterior, que é os portugueses. Então, toda vez que vocês forem acrescentar alguma informação, alguma especificidade a um elemento, vocês façam esse bom uso da vírgula. E aqui, isso é importante que isso caia em bastante redação, quando vocês querem fazer citação. E é uma maneira bem interessante de vocês citarem, sem fazer aquele esquema mais simplificado de colocar aspas, que pode acabar ocupando muito espaço do texto. Então, segundo o economista Ludwig von Mises, um dos grandes nomes da escola austríaca de economia, o homem tende a agir buscando a maximização de sua felicidade. Então, pelo fato de estar entre vírgulas, a gente presume que essa informação, um dos grandes nomes da escola austríaca de economia, se refere a Ludwig von Mises. E aqui a gente vai para o isolamento das orações intercaladas. Isso costuma aparecer mais em texto narrativo ficcional. E geralmente ele vem, no lugar da vírgula, utiliza-se um travessão. Então, nesse caso desse exemplo, não se nasce mulher, torna-se. Como disse Simone de Beauvoir, entre o torna-se e como disse Simone de Beauvoir, poderia muito bem ser um travessão. É um traço estilístico que até facilita quando a gente está lendo um texto narrativo. E o que eu ia falar teve uma informação, por falar em travessão, teve um exemplo aqui em que houve a utilização do travessão, que é nesse daqui. As demais crenças, sobretudo africanas, isso também é um traço estilístico, ele é facultativo também, vocês podem usar quando vocês... Eu acho que ele não tem o mesmo efeito de um parênteses, porque o parênteses ele indica uma informação que ela não é tão essencial assim para a compreensão do texto.
mas esse travessão, ele meio que evidencia que esse elemento, sobretudo as africanas, ele vai gerar um impacto na hora de interpretar o texto. Então, os travessões, eles meio que indicam isso. Essa frase, esse sobretudo africanas, também poderia estar entre vírgulas, mas o efeito de destaque, ele é bem mais sucedido quando a pessoa que está escrevendo utiliza os travessões. Conjunções adversativas. Conjunções adversativas, elas são comuns nas redações dissertativa argumentativa. Com certeza, a Lari, quando deu aula para vocês, falou para vocês fazerem um bom uso dos conectivos. Conjunções adversativas são um tipo de conectivo. E elas necessitam de vírgula. Como no exemplo, o Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente aprovou uma resolução que considera a publicidade infantil abusiva. Porém, não há um direcionamento concreto sobre como isso vai ocorrer. Então, essa conjunção adversativa, ela meio que contrapõe o que é dito anteriormente. E ela é sempre antecedida por uma vírgula. Outro exemplo é esse, no entanto. A ampla visibilidade publicitária atinge seu potencial objetivo: expor um produto e explicar sua respectiva função. No entanto, essa mesma função é distorcida por anúncios apelativos. Então, mais uma vez, no caso desse no entanto, ele, quando vem no meio da frase, ele precisa vir entre vírgulas, tá? O mas e o porém, eles também podem vir entre vírgulas, mas é facultativo também e é mais uma questão de estilo e, às vezes, para criar um ritmo de leitura específico. E a mesma coisa o entretanto. Eles geralmente se expressa no início de frase, no início de período, e ele vem entre vírgulas quando está localizado no meio de uma frase ou uma oração. Então, a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia do sistema jurídico brasileiro, assegura a todos a liberdade de crença. Entretanto, os frequentes casos de intolerância religiosa mostram que os indivíduos ainda não experimentam esse direito na prática. Então, é como se o redator ele estivesse contrapondo ele mesmo, entendeu? Ele vai meio que utilizar esse entretanto para desmembrar o que ele falou anteriormente. Ele vai utilizar uma afirmação mais geral, que geralmente a gente chama de tópico frasal, eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, bem brevemente. E aí ele vai destrinchar, e o meio dele fazer isso é utilizando esse conectivo que ele tem que vir seguido de vírgula ou entre vírgulas. E aqui, Júlia, estudante do terceiro ano, fez as provas do Enem durante todo o ensino médio e conta que esperava uma nota boa na redação. Mas, não que seria a nota máxima. E aqui a gente tem um caso de aposto, né? Júlia, a gente vai acrescentar uma informação a esse sujeito, estudante do terceiro ano, e a gente coloca entre vírgulas. E as orações subordinadas concessivas, elas também são muito comuns nas redações. É interessante vocês treinarem, utilizar também. Geralmente elas são marcadas por uma partícula um pouco mais comum que essa que está aí no exemplo. Então, entretanto, embora eu esteja de blusa de frio, vírgula, ainda sinto muito frio. E nesse caso, não está tão evidente a partícula que indica a concessão, mas a gente entende que é uma concessiva. Primeiramente, né? O que é concessiva? Concessiva é quando você vai
você inicia uma frase, uma sentença, uma oração. Você vai fazer uma afirmação. Só que você vai acrescentar alguma ressalva. Então, a gente pode tomar como exemplo a que está aqui mesmo. Contrariando a célebre frase de Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se mulher, a cultura brasileira, em grande parte, prega que o sexo feminino tem a função social de submeter ao masculino, independentemente de seu convívio social, capaz de construir um ser como mulher livre. Então, é esse jogo não de contradição, mas de acrescentar um adendo que as concessivas elas acabam criando. E as condicionais também aparecem muito nas redações. As condicionais, elas indicam uma circunstância específica e nessa circunstância específica determinada... Travou aí, galera? Travou? Aqui travou um pouquinho, gente. Aí travou? Travou. Tá. Então vou começar explicando de novo. As orações subordinadas condicionais, como o próprio nome já diz, elas determinam uma condição em que determinada ação vai ocorrer. Como no caso do exemplo, se os números de casos de violência racial continuarem a aumentar, será necessário que o Poder Legislativo repense as medidas de combate ao crime de ódio racial. Então, isso indica que não é em qualquer situação que o Poder Legislativo terá que repensar as medidas de combate ao crime de ódio racial. É se os números de casos de violência racial continuarem a aumentar. Então, esse se poderia ser substituído por um caso. Caso os números de casos de violência... Ficaria repetitivo, por isso que eu não coloquei. Caso os números de casos de violência racial continuarem a aumentar. E existem muitas outras que a gente nunca lembra na hora, né? Mas elas geralmente são fáceis de identificar. Eu digo que a gente não lembra na hora porque eu não estou conseguindo lembrar de nenhuma outra além de si, caso. E vírgula antes do E, sim. Existem casos em que a gente utiliza a vírgula antes do E. Sendo eles, era para vir um de cada vez, que pena. Quando o E possui sentido de mais, ou porém, ou contudo, que geralmente é utilizado em situações mais informais. Geralmente, quando a gente quer indicar alguma diversidade, a gente utiliza esses conectivos, mais, porém, mas é só para vocês saberem identificar. O aluno estudou e não passou na prova. Esse E final, ele podia facilmente ser substituído por um mais. Já que ele está indicando essa ideia de oposição, ele vai ser antecedido por essa vírgula. Outro caso em que se utiliza a vírgula antes do E é na união de orações com sujeitos diferentes. Não sei se expliquei para vocês o que é oração. Opa, Rafa. Oi? Rafa. Diga. Travou mais um pouquinho de novo. Pronto. Tá. Recapitulando. O aluno estudou e não passou na prova. Esse E poderia ser facilmente substituído por um mais. Logo, ele é antecedido por uma vírgula. Outro caso em que o E é antecedido por uma vírgula é quando há união de orações com sujeitos diferentes. Orações são qualquer frase que possua verbo. Nesse caso, a gente tem duas orações. Os casos de Covid-19 estão aumentando e muitas pessoas continuam desrespeitando as normas de isolamento. Ou seja, essas orações, elas têm uma especificidade. Cada uma vai contar com um sujeito diferente. Então, nesse caso, a gente utiliza a vírgula antes do E. Então, os casos de Covid-19 estão aumentando. É um sujeito. Os casos de Covid-19 e o predicado estão aumentando. Mas você vai fazer uma declaração sobre outro elemento que também está na frase, que também está no período. Então, você vai separar por vírgula.
E muitas pessoas, novamente sujeito, continuam desrespeitando as normas de isolamento. E outro caso também é depois do aposto. Recapitulando, aposto é uma informação adicional sobre um elemento anterior da frase. Ele esteve no Brasil, país do futebol, vírgula, e no Japão. Então, o aposto é entre vírgulas, sendo assim, consequentemente, o e ele vai ser antecedido por uma vírgula. Agora o ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele geralmente é utilizado nas redações para separar para separação de orações coordenadas. Orações coordenadas são orações que elas estão conectadas entre si através de um sentido implícito. Não necessariamente tem um conectivo ali, mas vocês depreendem que que elas estão conectadas. Eu acho que travou. Travou? Para mim, eu tô ouvindo sua voz. Tá. Normal. Separação das orações. Tá, recapitulando. Tá. Em redação. Opa, gente, será que a gente está tentando entrar aqui? Ah, não, não. Em redação, geralmente, o ponto e a vírgula eles são utilizados para unir as orações coordenadas. Orações coordenadas, como eu já disse, são orações que possuem o mesmo sentido implicitamente. Elas não possuem um conectivo que as una necessariamente, mas através do sentido geral, você entende que uma oração ela está totalmente conectada à outra, como no caso do exemplo. Os centros urbanos aumentam, as pessoas mais vulneráveis ficam sem ter onde morar. A gente entende que aí tem uma relação de causa e consequência, né? Então, os centros urbanos eles aumentam e devido a esse aumento exponencial dos centros urbanos, as pessoas mais vulneráveis ficam sem ter onde morar. A gente já subentende que uma coisa é totalmente ligada à outra devido à pontuação. Então, o ponto e vírgula ele geralmente indica uma pausa maior do que a vírgula, porém menor do que um ponto, mas o ponto e vírgula a gente utiliza quando a gente não quer encerrar o período, quando a gente não concluiu o raciocínio ainda. Mas a gente quer expressar uma mesma ideia e colocar essa pausa aí, mais longa. E o ponto e vírgula ele também é utilizado para evitar um certo excesso de vírgulas, em alguns casos. Espera aí que está chegando mensagem no chat aqui, eu vou ver se não há alguma dúvida. Ah, está travando. Já parou de travar? Vocês estão conseguindo me ouvir normalmente? Oi, gente, tá? Eu tô conseguindo. Marcos, Andressa, vocês estão conseguindo? Normal agora? Eu tô também. Tá. Às vezes pode ser a conexão de vocês, galera. Agora sim. Tá, perfeito. Ah, fechou. Agora pra mim tá indo normal. Tipo, às vezes dá uma oscilação de voz, mas nunca muito grande. Uhum. E tá sendo gravado também, galera. Mas podem falar quando estiver travando, porque eu repito, sem problema nenhum. Então tá, vamos dar uma recapitulada. As orações coordenadas. Orações coordenadas são orações que se unem sintaticamente, ou seja, através do significado, possuem o mesmo sentido, mas de uma maneira mais implícita. Esse implícito, ele é evidenciado, nossa, que contradição, implícito evidenciado. Esse implícito, ele é evidenciado pelo ponto e a vírgula. Como no exemplo, os centros urbanos aumentam, ponto e vírgula, as pessoas mais vulneráveis ficam sem ter onde morar. Esse ponto e vírgula, ele permite que quem está lendo identifique que uma ação está totalmente ligada à outra. Outro caso em que a gente utiliza o ponto e vírgula para, às vezes, para evitar um excesso de pontuação com a vírgula. Novamente, para orações coordenadas, como no exemplo aqui.
O desmatamento cresce em larga escala, mas espécies entram em extinção. Isso é um agravante que ainda é muito ignorado. Então, a gente quer dar essa pausa, a gente não quer fazer um uso muito extenso de vírgula, então a gente apela para o ponto e vírgula, e isso também cria um efeito diferente do que se tivesse só uma vírgula aí. Desmatamento cresce em larga escala, mas espécies entram em extinção. Isso é um agravante que ainda é ignorado. A gente está querendo chamar a atenção justamente para esse elemento, que é um agravante que ainda é muito ignorado. E a gente também pode utilizar o ponto e a vírgula para dar ênfase a uma conjunção adversativa, que eu já expliquei para vocês o que é o porém, o mais, o contudo, entretanto. Rafa. Oi. Oi, recebi outra pergunta aqui no WhatsApp. A pessoa perguntou, o aluno perguntou se o ponto e vírgula a gente pode pensar como se fosse tipo, eu preciso dar uma explicação, mas a frase já está muito grande, então eu uso ponto e vírgula, ou se a gente tem que descartar essa possibilidade. Você pode utilizar o ponto e vírgula, porque no sentido geral mesmo, gramaticalmente falando, o ponto e vírgula ele é usado para dar uma pausa maior. Então, você pode utilizar como esse recurso, não vai mudar o sentido do seu texto. Respondido? Respondido, gente. Depois, se tiverem dúvidas e ficarem com muita vergonha de mandar aqui para o Rafa, pode me mandar, pessoa que ficou com dúvida. O ano parecia promissor. O mundo foi, entretanto, acometido por um vírus. Desabafo pessoal para exemplificar o uso do ponto e da vírgula. Vocês observam que essa pausa maior, ela dá uma ênfase muito mais significativa do que se eu utilizasse só uma vírgula. Então, eu quero ressaltar uma frustração implícita pelo fato do mundo ter sido acometido por um vírus. E o mais comum é listagem. E o exemplo é, para realizar a prova, portar caneta preta, régua, esquadro. Isso eu acredito que só pelo exemplo vocês consigam entender. Toda vez que vocês forem fazer uma lista de itens, principalmente se ela for muito extensa, aí vocês utilizam o ponto e a vírgula. E o ponto final eu deixei, adivinha, para o final. O ponto final, ele finaliza um período, agora utilizando as definições da gramática normativa. O que é um período? Um período é um conjunto de orações, que é o que a gente tem aqui. A gente identifica uma oração através dos seus verbos. Então, um conjunto de orações, quando a gente quer delimitá-las, quando a gente concluiu o raciocínio e a gente vai destrinchá-lo mais para frente, a gente marca com um ponto. Então, aqui eu coloquei uma observação. Quando lidamos com uma redação dissertativa argumentativa, a utilização correta do ponto final facilita o desenvolvimento do tema, proporcionando uma melhor clareza e organização das ideias abordadas. E aí a gente a partir dessa informação, a gente parte para o tópico frasal. O tópico frasal, ele é uma síntese do que vai ser discorrido, que vai ser dissertado, que vai ser argumentado ao longo das próximas linhas. E, geralmente, ele é delimitado por um ponto. Ele é colocado em um único período. Então, para ficar ainda mais claro para vocês, eu coloquei uma definição aqui. Tópico frasal é a ideia central a ser desenvolvida ao longo do parágrafo. Ele é geralmente apresentado como uma frase inicial, que sintetiza o que será dissertado e argumentado nas próximas linhas, ou seja, um resumo do ponto de vista. O tópico frasal, quando delimitado por um ponto final, deixa o ponto de vista do redator ainda mais evidente, o que será benéfico no momento da avaliação do texto. Então,
vocês evidenciarem o tópico frasal, acho que tem uma leve travadinha. Pronto. Vocês evidenciarem o tópico frasal facilita que o corretor ele perceba qual argumento que você vai utilizar e ele se atente se você vai deixar essa ideia, se você simplesmente vai jogar uma ideia e não desenvolvê-la, ou se você vai jogar uma ideia, você vai destrinchá-la e discorrer sobre ela.